Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, as cores da Europa, as cores das Américas, as cores da Ásia. A combinação entre elas gerou infinitas identidades, culturas e sotaques dentro de um único país, o Brasil. Mas se a nossa diversidade é uma riqueza, por que ainda somos desiguais nas oportunidades? Se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Veja e responda. Qual sorriso é mais bonito? Qual olhar é mais digno? Qual amor é maior? Qual vida vale mais? Alguma vida vale menos? O direito a sobreviver é garantido a todas as crianças. Mas uma criança indígena tem 2 vezes mais chances de morrer do que uma criança branca. A desigualdade também atinge as crianças negras. Elas têm 25% mais chances de morrer antes de completar 1 ano de idade do que as crianças brancas. O direito à proteção não tem etnia, mas a pobreza na infância tem cor. Atinge 32,9% das crianças brancas e 56% das crianças negras. Por quê? O direito a aprender também não tem cor, mas uma criança indígena tem quase 3 vezes mais chance de estar fora da escola do que uma criança branca. Das 530 mil crianças que hoje estão fora da escola, 62% delas são negras. Mesmo sendo mais de 54% do total de crianças do país, crianças negras e indígenas são as mais excluídas. Estes números se refletem na vida cotidiana de cada criança e adolescente, sejam elas negras, brancas ou indígenas, que ao vivenciar essa realidade de desigualdade, têm a ilusão de que negros, brancos e indígenas devem ocupar lugares diferentes na sociedade. Na escola, pela TV, nas ruas, nos livros e histórias infantis, crianças de todas as cores se desenvolvem com imagens retorcidas de papéis sociais segundo a cor da pele. A missão do UNICEF é colaborar com os governos dos países para que assegurem direitos iguais para cada criança e cada adolescente. O Brasil conquistou avanços significativos na vida de suas crianças, mas os impactos do racismo ainda têm efeitos danosos sobre elas. Crianças não nasceram discriminando. Promover a equidade racial é de extrema importância para o desenvolvimento social e econômico de um país. Participe! Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Bom, pessoal, então vamos falar sobre racismo, ok? E como o racismo se desenvolveu ao longo da história, né? E de como ele se constitui, de como ele age hoje no Brasil. Então, vamos lá. O título do capítulo 21 do nosso livro chama-se Desnaturalizando as Desigualdades Sociais. Só que para falar de desigualdade racial, né, é importante que a gente se familiarize com alguns conceitos que são repetidos constantemente nas redes sociais, na mídia, né, que nós reproduzimos constantemente e muitas vezes não nos damos conta do que estamos dizendo. O primeiro dele é o conceito de preconceito, certo? Que é o conceito ou opinião formada antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos. Julgamento ou opinião formada sem levar em conta os fatos que o contestem. Então, preconceito é justamente aquela ideia pré-estabelecida que normalmente a gente tem sobre algo, sem que a gente faça o devido julgamento dos fatos para saber se aquilo é verdadeiro ou não, certo? Já a discriminação é o ato de separar, de distinguir, né? Estabelecer diferenças. A discriminação racial corresponde ao ato de apartar, separar, segregar pessoas consideradas racialmente diferentes, partindo do princípio de que há raças superiores e raças inferiores, o que ficou definitivamente comprovado pela ciência que não existe, certo? Nós, seres humanos, fazemos parte de uma única espécie
no caso, os Homo sapiens, ok? Embora existam homens que não sejam tão sapiens assim. Já o racismo é a teoria que sustenta a superioridade de certas raças em relação a outras, preconizando ou não a segregação racial ou até mesmo a extinção de determinadas minorias. Beleza? Então, como a gente viu, né, o racismo tem essa pretensão de estabelecer uma hierarquia entre as raças, né? O que a ciência já comprovou que não é possível, porque o homem não pode ser separado por raças, ok? E a humanidade já deu prova suficiente de quão perigoso é essa pretensão de se colocar uma raça superior à outra, né? De se tentar exterminar minorias. Nós temos exemplos terríveis a que ponto chegamos na busca dessa superioridade racial. De acordo com essas definições, o preconceito se expressa na sociedade, mas não necessariamente segrega ou discrimina. Já a discriminação promove, baseada em certos preconceitos, a separação de grupos ou pessoas. Ou seja, a discriminação ela se vale do preconceito para promover essa separação e essa discriminação de pessoas ou até de grupos de pessoas, ok? Por outro lado, o racismo mata. Please, I can't breathe. Please, man. Please, man. O racismo extermina. O racismo produz o ódio entre grupos e indivíduos. O racismo, portanto, é o conceito pretensamente universal de classificação dos seres humanos, ok? Por que pretensamente universal? Né? Porque tem uma pretensão de universalizar a ideia de raça, de que existe uma raça que seria superior e que seria o modelo, certo? No caso, a etnia europeia, por exemplo, né? E de que todas as outras classificações seriam inferiores por não se enquadrarem dentro desse conceito e dentro desse modelo do que seria uma raça pura, né? Construído em bases de uma pseudofilosofia e de uma pseudociência, né? A esse respeito, eu aconselho que vocês deem uma estudada ou uma aprofundada a mais na teoria da eugenia, ok? Posso deixar aqui um link para vocês se aprofundarem mais sobre esse tema. É interessante para poder entender essa questão do racismo e como ele surgiu, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. O racismo nega a capacidade de razão do outro fora da Europa. Ou seja, se você não é europeu, você não se enquadra dentro desse modelo de raça, nesse modelo étnico, você é inferior. Movimento teórico com características etnocêntricas, ou seja, o racismo, quando ele surge, essa ideia filosófica, inclusive, e até científica, que surgiu lá no início do século XX, né? 1910, né? E 1930 ganhou bastante força, era uma ideia baseada num etnocentrismo, ou seja, numa ideia de que a cultura europeia deveria estar ao centro, porque ela era a cultura correta, era a cultura que deveria ser o modelo. Só que o racismo tem muitos nomes, né? E a gente tem que ficar atento, tem que estar atento a isso. No pós-guerras, por exemplo, ganha força os conceitos de etnia ou etnicidade para definir um conjunto de indivíduos ou grupos identificados pela língua, mitos, religiosidade e instituições comuns. Posteriormente, inventa-se o termo fator étnico, denominando aqueles grupos de imigrantes que se encontram à margem da sociedade. Em tempos de globalização, o termo etnicidade vem denominando também as manifestações regionalistas, como as dos tibetanos, dos croatas, os catalães, etc. Para quem não sabe, né, esses grupos aqui citados, né, tibetanos, croatas e catalães, são grupos que reivindicam uma identidade própria, né,
Os tibetanos, por exemplo, reivindicam a separação da China, né? Os croatas a mesma coisa em relação à Rússia, os catalães também em relação à Espanha, né? Então, são grupos que utilizam-se do termo etnicidade para reivindicar um reconhecimento nacional, né? Um reconhecimento da sua própria cultura, né? E uma segregação, uma separação em relação a outros grupos. Este conceito, etnicidade, é resultado de uma invenção dos países colonizadores para melhor descrição dos povos dominados. Ou seja, a princípio, o termo etnicidade ele foi criado para dar uma outra cara à classificação de raça, né? Como o termo raça deixou de ser empregado, então passou-se a se usar etnicidade, ok? Para tentar, de certa forma, dar uma classificação aos diferentes grupos étnicos. Muitas vezes, as diversas definições se confundem com termos como raça, nação, sociedade e identidade. Beleza? Só que o racismo ele se manifesta de diversas formas, ok? Você tem as formas sutis e você tem as formas abertas. As formas sutis de racismo se manifestam através de piadas, brincadeiras, olhares, frases de duplo sentido. Isso a gente vê muito no caso do Brasil, né? E no mundo, né? Você tem ainda Brasil com a tradição, né? E com nossa herança escravocrata, né? Ainda guarda e está entranhado na sociedade muitas dessas características racistas, né? Que se apresentam de forma bem sutil, através de uma brincadeira, através de um olhar, né? Através da forma como a polícia aborda um jovem negro na periferia e um jovem branco, da forma como o segurança de um shopping ele vai perseguir uma pessoa negra dentro de uma loja, né? E vai ter mais cuidado com ela ou já vai ficar desconfiado. Então, essas formas sutis que o racismo ele vai se apresentar numa sociedade como a nossa. E já as formas abertas, elas já se mostraram presentes, inclusive, ao longo da história, de diversas formas, né? A forma aberta se expressou na história do regime do apartheid na África do Sul, certo? Que durou até o início dos anos 90. Sobre isso existem alguns filmes interessantes, como Mandela, né? Caminho para a Liberdade. Posso deixar aqui também um link para vocês se aprofundarem um pouco sobre isso. Em alguns estados do sul dos Estados Unidos, como Mississippi ou Alabama, cujas constituições segregavam negros, certo? Inclusive, dando origem a diversas manifestações de luta pelos direitos civis. Sobre isso, você tem diversos filmes que falam sobre esse tema, como Mississippi em Chamas, um filme de 1988, Selma, Uma Luta por Igualdade, já é um filme mais novo, de 2014, ok? Você tem essas formas abertas também representadas na repressão a árabes e palestinos pelos judeus israelenses, certo? Você tem isso até hoje. E no extermínio dos judeus na Alemanha nazista, né? Acredito que é o fato mais conhecido sobre as formas abertas, né, de racismo que já ocorreram. Bom, pessoal, é isso, né? É só para dar uma introdução. Nas próximas aulas, nós vamos aprofundar um pouco mais, vamos falar um pouco mais sobre o racismo no Brasil, ok? E como ele atua no Brasil, e tratar um pouco mais sobre conceitos sociológicos referentes ao racismo, beleza? Façam a atividade que eu deixei o link e saravá!